Sua visão sobre o livro de Êxodo está incompleta. Entenda a verdadeira história e transforme sua fé. O que você sabe sobre o Êxodo é apenas a superfície, e a superfície engana. Há algo muito maior por trás da imagem popular de Moisés erguendo o cajado, das paredes de água se abrindo, ou dos gritos de um império humilhado pelas pragas. A verdadeira história não é a de um povo fraco fugindo de um tirano, mas a do Deus eterno, entrando na arena humana para revelar seu caráter, seu poder e seu plano redentor muito antes da cruz. O Êxodo não é apenas o relato da libertação de Israel. É o retrato luminoso do Deus que se recusa a abandonar seus filhos, mesmo quando o silêncio parece longo demais. É a narrativa que moldou a fé, a identidade e a esperança de gerações, e que continua ecoando dentro de todo o coração que já clamou por libertação. Antes do mar se abrir, antes do cordeiro ser sacrificado, antes do monte tremer, havia uma dor coletiva que se acumulava no Egito. A arqueologia confirma que a civilização egípcia era uma das mais impressionantes da antiguidade, mas também uma das mais opressoras. Suas estruturas monumentais escondiam um sistema de escravidão implacável. No entanto, a Bíblia mostra que Deus não estava indiferente à aflição do seu povo. Cada lágrima derramada nos campos de trabalho, cada súplica abafada pelo peso dos tijolos, cada suspiro exausto era registrado pelo Deus que vê. E é esse Deus que decide entrar na história com uma força que nenhum faraó poderia conter. Mas a questão central não é apenas como Deus libertou Israel, e sim porque ele escolheu libertá-los daquela forma. Por que sinais tão específicos? Por que confrontar os deuses do Egito? Por que instituir a Páscoa? Por que conduzir o povo ao deserto em vez de levá-lo diretamente à terra prometida? Quando olhamos o texto com olhos espirituais e entendemos a intenção divina, percebemos que cada detalhe do Êxodo aponta para Cristo e para o plano eterno de redenção. Nada é acidental. Cada passo foi calculado pelo Deus que escreve história com precisão absoluta. A travessia do mar, por exemplo, não é apenas um milagre épico. É um anúncio profético do batismo que separa o velho do novo. A Páscoa não é apenas uma refeição ritual. É a sombra perfeita do sacrifício do Cordeiro que viria séculos depois para salvar o mundo. O maná não é somente alimento, é o sinal de que Deus sustenta o ser humano com sua presença. A coluna de fogo não serve apenas para guiar. Ela revela que o Deus Santo caminha com seu povo mesmo na escuridão mais profunda. Tudo aponta para Cristo. Tudo revela Cristo. Tudo culmina em Cristo. Ao compreender isso, percebemos que o Êxodo não é apenas histórico, é também espiritual, profético e pessoal. Ele não fala apenas do Egito de Faraó, mas do Egito interior que todos carregam. Fala das correntes que não são feitas de bronze, mas de medo, vício, culpa e incredulidade. Fala das batalhas que não envolvem exércitos, mas pensamentos. Fala do silêncio de Deus, que embora pareça demora, na verdade é preparação. Fala do Deus que sempre intervém no tempo certo, do modo certo, com a glória certa. E se o Êxodo que você conhece for apenas uma pequena parte da revelação, e se os símbolos escondidos no texto forem mais profundos do que você imagina, e se a jornada pelo deserto não for apenas sobre Israel, mas também sobre você, e se o verdadeiro êxodo não for a libertação de um povo, mas a revelação do Deus que resgata o mundo inteiro. O silêncio de 400 anos, quando Deus parece ausente. O plano de Deus começou no silêncio. Antes que qualquer praga atingisse o Egito, antes que Moisés fosse levantado como libertador, antes que o mar se abrisse diante dos olhos aterrorizados de Israel, houve 400 anos de aparente ausência divina.
É esse silêncio prolongado que assusta, porque ele confronta a crença humana de que Deus só está agindo quando sentimos sua presença. O povo clamava, mas nenhuma resposta audível vinha. A opressão aumentava, mas o céu permanecia fechado. Os hebreus se multiplicavam, mas também sua dor. A sensação era de abandono, como se Deus tivesse esquecido a promessa feita a Abraão. No entanto, esse intervalo não representa desinteresse. A própria Escritura afirma que Deus ouviu, viu e conheceu o sofrimento do seu povo. A palavra conhecer, nesse contexto, não descreve simples consciência, mas envolvimento profundo, como quem guarda cada suspiro e cada lágrima. Esse silêncio não é descaso, mas estratégia. Deus estava moldando uma nação no cadinho do Egito, para que, quando a libertação viesse, fosse impossível atribuir qualquer glória ao esforço humano. Era necessário que o povo percebesse que a salvação sempre depende de Deus e nunca da força do homem. A arqueologia confirma que o Egito daquele período era um império de magnificência e brutalidade. Seus templos, palácios e monumentos eram erguidos com precisão quase inacreditável. Mas por trás de toda essa grandiosidade existia um sistema desumano que transformava estrangeiros em instrumentos descartáveis de trabalho. Israel cresceu nesse ambiente de exploração e pressão, e esse crescimento alarmou os faraós, que temiam a força numérica dos hebreus. Quanto mais os egípcios tentavam sufocar o povo, mais ele se multiplicava, revelando um padrão divino que nenhuma política de opressão podia impedir. É nesse contexto que o silêncio de Deus assume nova dimensão. Ele permite que a dor cresça, não para destruí-los, mas para prepará-los. Quando a intervenção divina finalmente chega, ela não é pequena, gradual ou tímida, ela é avassaladora, e essa magnitude só pode ser entendida após anos de espera. Deus estava alinhando o tempo, preparando o palco, enfraquecendo ídolos, permitindo que o poder do Egito atingisse seu auge para que a queda fosse ainda mais evidente. Ele não estava distante. Ele estava trabalhando nos bastidores espirituais. A Bíblia mostra que esse padrão se repete em toda a história sagrada. Antes da vinda de Cristo, houve 400 anos de silêncio profético. Antes da ressurreição, houve a escuridão do sábado. Antes da descida do Espírito, houve a espera no cenáculo. Deus permite o intervalo, porque o intervalo cria expectativa, molda fé e revela dependência. O silêncio faz com que o coração descubra se confia em Deus pelos resultados ou pela identidade dele. Quando entendemos isso, percebemos que o silêncio nunca é o fim. É apenas o prelúdio da intervenção divina. A pergunta que resta é simples e profunda. O que Deus estava preparando no segredo daquele período sombrio? A resposta se revelará nos próximos capítulos, quando a mão invisível que parecia ausente finalmente se mostra e inicia um movimento que nenhuma força humana poderia deter. O poder oculto do Egito, o que estava realmente em jogo. O Egito não era só um reino, era um altar rival construído para exaltar tudo o que se opunha ao Deus de Israel. Quando o êxodo começa, não estamos diante apenas de uma disputa territorial ou de uma luta política entre um povo escravizado e um império opressor. Estamos diante de um confronto espiritual entre o Criador e um sistema inteiro edificado para glorificar falsos deuses, manipular poder e aprisionar consciências. O Egito era a vitrine do orgulho humano transformado em religião. Seus templos eram projetados para impressionar. Seus rituais para controlar, seus faraós para serem adorados como deuses vivos. A escravidão não era apenas econômica, era também teológica, pois o Egito tentava moldar identidades para que ninguém ousasse buscar o Deus verdadeiro. Arqueologicamente, o Egito do período do Êxodo era um dos centros mais avançados do mundo antigo.
Suas cidades eram planejadas, suas rotas comerciais conectavam continentes e sua cultura estava repleta de símbolos religiosos que prometiam vida após a morte, proteção espiritual e prosperidade. Porém, por trás dessa fachada de grandeza, havia uma profunda escuridão espiritual. O panteão egípcio contava com centenas de divindades, cada uma com funções específicas e cultos próprios. Essas entidades não eram apenas invenções humanas. Na visão bíblica, elas representavam forças espirituais que cegavam o povo e mantinham nações inteiras sob engano. Quando Deus decide agir, Ele não está apenas libertando Israel da escravidão física. Ele está desmontando a estrutura espiritual do Egito. Cada ato de Deus durante o Êxodo será uma resposta direta às pretensões religiosas da nação. O faraó, ao reivindicar divindade, se coloca como rival do verdadeiro rei. Os deuses do Nilo, da fertilidade, dos animais, das colheitas, das tempestades e da morte formavam uma muralha espiritual que sustentava o império. Deus não poderia simplesmente retirar o povo. Ele precisava expor, humilhar e derrubar cada uma dessas fortalezas para mostrar que não existe poder que rivalize com sua glória. O Egito se apresentava como a civilização que controlava a vida, o clima, o rio, o futuro e até a eternidade. Seus sacerdotes tinham acesso aos lugares mais sagrados do palácio, analisavam sinais, interpretavam sonhos e comandavam rituais que influenciavam decisões políticas. Essa união entre religião e Estado fazia com que o faraó parecesse invencível. Aos olhos dos hebreus, a libertação parecia impossível, porque o Egito era mais do que força militar. Era uma mentalidade, uma cosmovisão, uma prisão interna que ensinava as pessoas a temer o poder errado. Por isso, o Êxodo não começa com um milagre, mas com a revelação de quem realmente é o Deus de Israel. Antes de libertar seu povo, ele expõe o Egito como uma estrutura construída sobre areia. Deus mostra que os ídolos não protegem, que os rituais não sustentam e que nenhum trono humano permanece diante da verdade eterna. O que estava realmente em jogo não era a liberdade política de Israel, mas a autoridade espiritual do Criador sobre todos os reinos. Quando entendemos essa dimensão, percebemos por que o Êxodo é tão central para a fé bíblica. Ele revela que a maior batalha da humanidade nunca foi entre povos, mas entre deuses. E somente quando esses falsos deuses são expostos, o coração humano pode finalmente ser livre. No próximo capítulo, veremos como Deus começa essa obra escolhendo um homem improvável, mostrando que sua força sempre se aperfeiçoa na fraqueza. Moisés, o homem que Deus quebrou para levantar. Deus nunca usa alguém sem antes quebrar seu orgulho. A história de Moisés não começa com bravura no deserto, nem com autoridade diante de Faraó, mas com um menino hebreu criado dentro do próprio palácio que oprimia seu povo. Ele cresce entre dois mundos, carregando em si uma tensão que o acompanharia por décadas. De um lado, a formação intelectual, militar e política das escolas egípcias, onde príncipes eram preparados para governar com mão de ferro. Do outro, a memória silenciosa de que não pertencia totalmente àquele trono. Moisés era ao mesmo tempo adotado e deslocado, privilegiado e estrangeiro, educado para reinar, mas inquieto por dentro. Sua vida dupla é o primeiro sinal de que Deus estava esculpindo uma história que só poderia ser entendida mais tarde. O episódio em que Moisés mata um egípcio revela o conflito interno que o consumia. Ele desejava justiça, mas buscou exercê-la pela força humana. Esse ato precipitado expôs a fragilidade do seu caráter e revelou que, apesar de sua formação impressionante, ele não estava pronto para liderar ninguém. A fuga para o deserto não foi um acidente.
Foi a intervenção divina, arrancando Moisés da lógica do poder para introduzi-lo na escola da humildade. Aquele que cresceu entre mármores, estátuas e fontes ornamentais, agora caminhava sobre areia quente, cuidando de animais e vivendo na simplicidade absoluta de Midian. O príncipe se tornou pastor, e esse processo não diminuía Moisés, refinava. Foram 40 anos de silêncio, anonimato e desmonte interior. O que muitos chamariam de desperdício, Deus chama de preparação. Ali, longe dos holofotes, Moisés aprendeu o ritmo do deserto, a linguagem do vento, a importância da paciência e a arte de ouvir. O deserto é um cirurgião espiritual que remove, com precisão dolorosa, tudo o que entorpece a alma. Moisés precisava desaprender o que o Egito havia lhe ensinado sobre poder, grandeza e protagonismo. Deus estava moldando um líder que não se apoiaria em estratégias humanas, mas na dependência total da presença divina. A arqueologia nos mostra que a região de Midian era um território árido, montanhoso e aparentemente insignificante aos olhos dos impérios da época. É nesse tipo de lugar que Deus costuma ensinar suas lições mais profundas. Moisés aprendeu a caminhar, obedecendo a passos simples, a enxergar valor no que parecia desnecessário e a reconhecer que nenhuma força humana abre portas espirituais. Enquanto ele pastoreava ovelhas, Deus pastoreava seu coração. Aquele período se tornou a preparação invisível que sustentaria tudo o que viria depois. Quando Moisés finalmente encontra a sarça ardente, ele já não é o príncipe confiante que viveu no palácio. Ele é um homem quebrado, consciente de suas limitações, tímido em suas palavras e inseguro sobre suas capacidades. Paradoxalmente, esse é o Moisés que Deus escolhe. Aquele que dizia "eu posso", não estava apto. Aquele que diz "eu não posso", finalmente está no ponto exato. Deus não chamou Moisés, apesar de sua fraqueza, mas por meio dela. O deserto não atrasou sua missão. Transformou sua identidade. Preparou-o para carregar um fardo que nenhum comandante militar, nenhum filósofo egípcio e nenhum sacerdote do Egito poderia suportar. A história de Moisés nos ensina que Deus não procura currículos, busca corações quebrantados. Ele não se impressiona com habilidades, mas com disposição. Ele não chama os prontos, chama os moldáveis. A fraqueza não é obstáculo ao chamado. É o terreno fértil onde a glória divina floresce. No próximo capítulo, veremos como esse homem transformado se torna o cenário de uma das revelações mais grandiosas da história, quando o Eterno desce para revelar seu nome. A revelação do nome, quando o Eterno desce. A sarça ardia, mas não era o fogo que importava. Aquele arbusto em chamas, no meio de um deserto esquecido, tornava-se o palco da revelação mais profunda desde os dias de Abraão. O fogo não consumia a sarça, porque não era fogo comum, era presença. Moisés, que já havia se acostumado ao silêncio, agora se via diante de uma manifestação divina que interrompia décadas de anonimato. A voz que ecoa no deserto não é apenas um chamado. É a revelação do Deus que não depende de templos, palácios ou monumentos para se manifestar. Ele desce onde quer, quando quer, da forma que quer, e escolhe justamente o deserto para revelar o que nenhum faraó jamais ousaria declarar: seu nome. Quando Deus diz "eu sou o que sou", ele não está oferecendo uma resposta filosófica, mas uma declaração de identidade. Ele se apresenta não como mais um Deus entre muitos, não como um espírito territorial, não como uma entidade limitada, mas como o único ser cuja existência não deriva de nada fora dele. O nome expressa eternidade, autonomia, fidelidade e imutabilidade. Quando ele afirma "eu sou", ele está dizendo que não muda conforme as eras, não depende do culto humano e não pode ser manipulado como os ídolos do Egito.
O Deus que fala com Moisés é o mesmo que fez aliança com Abraão, o mesmo que sustentou José no cárcere e o mesmo que estava prestes a confrontar um império inteiro. Essa revelação tem um peso teológico gigantesco. No Egito, os deuses tinham nomes que expressavam atributos específicos e funcionavam como permissões espirituais. Cada nome representava uma área de atuação. Já o Deus de Israel não se limita a funções. O nome não descreve apenas o que ele faz, mas quem ele é. Ele não depende do tempo, ele governa o tempo. Ele não está dentro da criação, ele sustenta a criação. Essa revelação estabelece o fundamento para tudo o que acontecerá a seguir. Moisés não enfrentará Faraó com argumentos políticos, mas com a autoridade do nome que transcende todo principado e potestade. A arqueologia nos mostra que o Egito tinha uma obsessão com nomes. Eles acreditavam que nomear algo era exercer poder sobre aquilo. Por isso, reis tinham vários nomes cerimoniais. E deuses recebiam títulos específicos. Deus quebra essa lógica. Seu nome não é uma chave para controlá-lo, mas uma revelação para conhecê-lo. É o nome que protege, liberta, dirige e salva. Quando ele diz "eu sou", ele está afirmando que existe para além do espaço, para além das eras e para além de qualquer sistema religioso humano. Esse nome é suficiente para sustentar o êxodo inteiro, porque é desse nome que fluirá cada ato de libertação. Ao receber o chamado, Moisés tenta escapar dele, argumentando sua incapacidade. Deus responde não fortalecendo sua autoconfiança, mas apontando para si mesmo. A missão não depende do talento de Moisés, mas da presença do Eu Sou. Assim, cada passo da jornada será sustentado por esse nome. Ele será a resposta às objeções de Moisés, o terror de Faraó, o consolo de Israel e o fundamento da aliança. O nome declara que Deus não é apenas observador da história, mas o autor que intervém quando decide agir. Tudo o que acontecerá no Egito será uma extensão dessa autodeclaração divina. Cada praga exporá uma mentira religiosa. Cada milagroso movimento mostrará o poder do Eu Sou sobre os falsos deuses. Cada gesto de misericórdia revelará o caráter daquele que permanece fiel. A pergunta que surge agora é inevitável. Como esse nome se tornará ação visível diante do império mais temido da época? No próximo capítulo, veremos o início desse confronto, onde o Eu Sou começa a derrubar as fortalezas espirituais que sustentavam o coração do Egito. As pragas, juízo ou guerra espiritual. As pragas não foram punição, foram confronto. Cada manifestação do poder divino no Egito era dirigida a um alvo preciso. Os deuses que sustentavam a estrutura espiritual daquele império, o que muitos leem como catástrofes naturais ou punições aleatórias, era, na verdade, uma declaração cósmica de guerra. O Deus que havia revelado seu nome a Moisés agora expunha publicamente a impotência dos ídolos que o Egito venerava há séculos. Nada naquele processo era aleatório. Cada praga desmantelava um pilar religioso, político e espiritual. Deus não estava apenas retirando seu povo, ele estava destruindo a narrativa que mantinha o Egito cativo de sua própria idolatria. Quando o Nilo se transforma em sangue, não é apenas um fenômeno chocante. É um ataque direto contra Hapi, o deus das águas, considerado fonte de vida e prosperidade. Ao mostrar que o rio podia ser ferido, Deus desmontava a crença de que a fertilidade vinha dos deuses egípcios. Quando rãs invadem o território, não é mera invasão biológica. É um golpe contra Requet, deusa associada ao nascimento e à multiplicação. Ao fazer rãs se tornarem praga e não bênção, Deus expõe a incoerência do culto humano. Cada inseto, cada animal,
Cada tempestade era um sermão vivo declarando que o Deus de Israel governa os elementos que o Egito dizia controlar. A arqueologia nos ajuda a entender a profundidade desse embate. Documentos egípcios exaltavam sua capacidade de manipular o clima, prever enchentes e dominar a natureza através de rituais. Era uma civilização construída sobre a ilusão de controle. As pragas não apenas quebram essa ilusão, elas revelam o Deus que age sem pedir permissão a nenhum reino humano. Ele toca o pó, a água, o ar e a luz. Ele afeta desde o trono de Faraó até o campo do agricultor mais simples. A mensagem é clara. Não existe área da criação onde os ídolos do Egito possam exercer autoridade real. Tudo está debaixo da soberania do Eu Sou. No entanto, o cerne das pragas vai além de juízo. Ele revela o coração paciente e intencional de Deus. Cada praga é um chamado ao arrependimento. Faraó não endurece seu coração por falta de sinais, mas por recusar submissão. A cada recusa, o peso do juízo aumenta, não por crueldade, mas por consequência. O Deus que envia pragas é o mesmo que envia avisos, oferece oportunidades e estende misericórdia. O endurecimento não é ausência de escolha, é a escolha repetida de resistir à verdade. A praga das trevas é um dos momentos mais simbólicos desse embate espiritual. Durante 3 dias, o Egito mergulha numa escuridão densa, enquanto Israel permanece na luz. Esse contraste é uma pregação silenciosa, uma proclamação visual da diferença entre viver sob ídolos e viver sob o Deus verdadeiro. O Deus Ra, símbolo máximo da luz egípcia, é humilhado diante da presença daquele que criou o sol. A escuridão expõe o vazio da religião egípcia e prepara o palco para a última praga, que atingiria o coração da crença egípcia. A ideia de que o faraó e seu primogênito tinham proteção divina absoluta. Cada praga é uma resposta divina à arrogância humana. Cada intervenção é um aviso de que nenhum poder permanece firme quando confrontado pela verdade. O povo de Israel presencia tudo, não apenas para ver a queda do Egito, mas para compreender que a libertação não vem de estratégias humanas, e sim da intervenção soberana de Deus. A próxima etapa desse confronto revelará a raiz da salvação, quando um cordeiro silencioso se tornará o sinal que separa vida e morte. O Cordeiro Pascal, a sombra que apontava para Cristo. O Êxodo não existe sem sangue. Antes que o povo atravessasse o mar, antes que o Egito fosse vencido, antes que a escravidão fosse quebrada, Deus ordenou algo que parecia simples, mas carregava o peso de toda a história da redenção: o sacrifício de um cordeiro. Naquela noite silenciosa, quando o anjo do juízo passaria pelo Egito, a diferença entre vida e morte não estaria na força, na linhagem, na posição social ou na obediência moral. Ela estaria no sangue. Um cordeiro sem defeito seria sacrificado, seu sangue posto nos umbrais das portas, e essa marca se tornaria a linha divisória entre os que seriam poupados e os que seriam julgados. Essa não era apenas uma instrução prática, era uma profecia viva, uma sombra antecipada da cruz. A escolha do cordeiro não foi aleatória. Na antiguidade, cordeiros eram símbolos de inocência, fragilidade e pureza. Deus estava dizendo que a salvação viria por substituição. A morte não seria ignorada, mas transferida. Alguém precisaria morrer para que outros vivessem. A Bíblia deixa claro que sem derramamento de sangue não há remissão. O Cordeiro da Páscoa era o primeiro vislumbre de um plano muito maior que culminaria no Calvário. O sangue nos umbrais declarava que a casa estava sob a proteção divina, não por mérito, mas por graça. O anjo não analisava quem estava dentro, ele via o sangue e passava adiante. Esse é o coração do Evangelho. A forma como Deus ordenou a celebração da Páscoa revela a profundidade dessa revelação.
O cordeiro deveria ser escolhido com cuidado, observado, separado e imolado em um horário específico. Cada gesto tinha um significado espiritual. Ele seria assado, não cozido. A refeição deveria ser rápida, com pães sem fermento e ervas amargas. Pães sem fermento apontam para a pureza e santidade. Ervas amargas lembram a escravidão do Egito e a dor do passado. Tudo era pedagógico. Tudo ensinava que a libertação exige arrependimento, santidade e dependência do sacrifício. A arqueologia confirma que sacrifícios de cordeiros eram comuns em várias culturas antigas, mas nenhum deles tinha o significado que Deus deu a Israel. Nos lares egípcios, o sangue era visto como elemento místico ou mágico. No Êxodo, ele se torna símbolo redentor e teológico. Não havia superstição naquele ato, havia fé. Deus queria que Israel entendesse que a libertação não se sustentaria em armas, força física ou estratégias militares. A salvação viria do alto e o sangue seria o sinal visível da intervenção divina. Séculos depois, João Batista olharia para Jesus e declararia: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aquelas palavras só fazem sentido à luz da Páscoa. Jesus é o cumprimento perfeito daquilo que começou no Egito. Ele é o Cordeiro sem mácula. Ele é o sangue derramado que liberta da morte. Ele é a substituição definitiva. Ele é a porta que salva. Todas as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro em Êxodo apontavam para o Calvário, quando o próprio Deus marcaria a história com o sangue do seu Filho. Naquela noite da Páscoa, enquanto os egípcios enfrentavam o peso do juízo, Israel se sentava para comer a refeição da liberdade, não por mérito, mas por graça, não por força, mas por substituição. O sangue não apenas os poupou, ele inaugurou uma nova identidade, e é essa identidade que atravessará o mar e enfrentará o deserto. A pergunta que surge agora é inevitável. Que caminho será aberto para esse povo salvo pelo sangue? No próximo capítulo, veremos como o Deus que poupou vidas na Páscoa abrirá um caminho onde não existia caminho algum. O Mar Vermelho. O dia em que Deus atravessou o impossível. O mar não abriu por causa de Moisés. O mar abriu por causa da promessa. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais poderosos da história bíblica, não apenas por sua dimensão sobrenatural, mas porque revela uma verdade decisiva. Quando Deus decide libertar, nada pode resistir. O povo recém-salvo pelo sangue do Cordeiro agora se vê diante de uma barreira impossível. Atrás deles, o exército mais temido do mundo avança com fúria vingativa. À frente, águas profundas e intransponíveis bloqueiam o caminho. A libertação parecia ter chegado ao fim. O deserto apertava por todos os lados e o medo começava a dominar o coração de Israel. É exatamente nesse ponto que Deus decide transformar o impossível em estrada. A narrativa arqueológica e geográfica revela que aquela região do Mar Vermelho tinha extensões rasas e profundas, áreas de vento forte e passagens estreitas que, humanamente falando, não poderiam sustentar a travessia de milhares de pessoas com crianças, animais e carregamentos. Tudo conspirava contra o povo. É nesse cenário que Deus opera seu milagre. A coluna de fogo se posiciona entre Israel e o Egito, impedindo o avanço dos soldados. É um gesto simbólico e poderoso. Deus não apenas abre caminhos, mas protege enquanto os caminhos são abertos. A presença divina se torna muro e escudo. Quando Moisés ergue o cajado, ele não está ativando poder mágico. Ele está obedecendo à direção de Deus. O vento oriental sopra a noite inteira e transforma o mar em muralhas líquidas. O texto enfatiza que o caminho se abriu não pela força natural do vento, mas pela intervenção divina que controlou cada detalhe da criação. Israel caminha por terra seca,
e cada passo é um testemunho do Deus que transforma túmulos em portas. O mar, símbolo de caos e morte no imaginário antigo, se torna caminho de vida. A travessia não é apenas uma fuga, é um batismo, um momento em que Deus sepulta o passado e inaugura um futuro. Enquanto Israel atravessa, o Egito avança, confiando na própria força. É aqui que a narrativa atinge seu clímax. Deus permite que o exército entre no mesmo caminho, mas não permite que saia. A água que se abriu para libertar Israel se fecha para julgar o Egito. É a literalização do princípio divino. O que abre vida para os filhos de Deus se torna juízo para os inimigos da verdade. O mar se fecha com força e o maior poder militar da época é reduzido ao silêncio. A mensagem é clara. Nenhum inimigo é grande demais, nenhuma cadeia é forte demais, nenhum obstáculo é profundo demais quando Deus intervém. Esse episódio carrega também um significado espiritual profundo. O mar representa tudo aquilo que o ser humano vê e conclui não ter saída. É o limite da lógica, o fim das possibilidades, o ponto onde a fé decide se render ou avançar. Deus não removeu o mar. Ele atravessou o mar. Ele não eliminou o obstáculo. Ele transformou o obstáculo em caminho. A vida espiritual é marcada por esses momentos em que Deus chama seu povo a caminhar em direção ao impossível. Não porque o impossível se tornará fácil, mas porque Ele estará presente. A travessia não é sobre coragem, mas sobre dependência. Quando Israel olha para trás e vê o mar fechado, percebe que a escravidão ficou definitivamente enterrada. Não havia mais retorno. Não havia mais correntes. Não havia mais opressão. A travessia encerrou um ciclo e iniciou outro. É por isso que o Mar Vermelho aparece tantas vezes como símbolo nas Escrituras. Ele representa o ponto de virada, o milagre que define identidades, o encontro entre a fraqueza humana e o poder absoluto de Deus. Agora, com o Egito derrotado e o caminho aberto, o povo está pronto para a próxima etapa. Mas o êxodo não termina quando o mar se fecha. Ele apenas muda de ambiente. A pergunta que surge é inevitável. O que acontece depois que Deus abre um caminho impossível? No próximo capítulo, veremos que a libertação física é apenas o início e que o deserto é a escola onde Deus forma corações para viver a verdadeira liberdade. O deserto. A escola que ninguém quer, mas todos precisam. A terra prometida não começa em Canaã. Ela começa no deserto. Depois do triunfo diante do Mar Vermelho, Israel finalmente se vê livre da força do Egito, mas ainda não está livre de sua influência interna. As cadeias externas haviam caído, mas as internas ainda permaneciam profundamente enraizadas. É por isso que Deus não conduz o povo diretamente para o destino final. Ele os leva para o deserto, não como punição, mas como instrução. O deserto é o lugar onde Deus desconstrói ilusões, expõe motivações e revela identidades. É o ambiente onde não há distrações, onde o silêncio fala mais alto que os argumentos humanos e onde a dependência deixa de ser conceito e se torna necessidade diária. A arqueologia confirma que o Sinai e suas regiões vizinhas eram terras áridas, montanhosas e aparentemente inabitáveis. Não havia rios permanentes. A vegetação era escassa e os caminhos eram incertos. A sobrevivência humana naquela região dependia de conhecimento profundo do terreno e de recursos quase impossíveis de prever. É ali que Deus decide formar seu povo. A lógica humana diria que o treinamento deveria acontecer em um lugar estável, fértil e seguro. Deus, porém, escolhe o oposto. Ele os coloca em um ambiente onde apenas sua presença poderia sustentar, guiar e proteger. O deserto força Israel a perceber que não depende de clima, economia ou recursos físicos, mas do Deus que os tirou do Egito.
O deserto também revela o coração humano com precisão cirúrgica. Logo nas primeiras dificuldades, o povo que havia cantado com alegria se torna ansioso, inseguro e impaciente. Eles reclamam da água, da comida, do caminho e até da liderança de Moisés. O Egito havia deixado marcas profundas. A escravidão tinha moldado hábitos, expectativas e vícios espirituais. Deus precisava tratar não apenas o corpo, mas a mente e a alma. É no deserto que ele realiza essa obra. Ele transforma a água amarga em água doce, envia maná todas as manhãs, faz codornizes aparecerem quando a fome aumenta e dá vitórias contra inimigos que surgem inesperadamente. A cada intervenção, Deus revela sua fidelidade e expõe a fragilidade humana. O deserto é uma metáfora espiritual poderosa. Ele representa aquele período da vida em que nada parece fazer sentido, em que recursos são limitados e em que Deus parece distante. Mas é justamente nesses períodos que ele trabalha com maior profundidade. O deserto remove o excesso, quebra a autossuficiência e faz o coração reaprender a confiar. Deus não leva seu povo ao deserto para destruí-lo. Ele leva para prepará-lo. A terra prometida exige um tipo de caráter que não nasce em tempos de conforto. Ela exige firmeza, discernimento e obediência, e essas virtudes são forjadas nas adversidades. Ao longo dessa jornada, Deus os guia com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essas manifestações não eram meros sinais visuais. Elas eram declarações de que Deus estava presente em cada passo. No calor do dia, ele traz sombra. Na escuridão da noite, ele traz luz. O deserto não é um lugar de abandono, é um lugar de acompanhamento. Ele não apenas os leva para o deserto, ele caminha com eles dentro dele, e isso redefine completamente a narrativa. E presença não elimina o deserto, mas transforma o deserto em sala de aula. Quando Israel finalmente se aproxima da montanha onde Deus falará, o deserto já havia cumprido parte de sua missão. Ele havia revelado fragilidades, fortalecido fé e preparado o terreno para uma revelação ainda maior. O povo agora está diante do lugar onde o céu tocará a terra. A pergunta que ecoa é profunda. O que Deus está preparando no cume daquela montanha? No próximo capítulo, veremos o momento em que o Deus que desceu na sarça agora descerá em fogo sobre o Sinai para selar uma aliança eterna com seu povo. O Monte Sinai, quando o céu tocou a terra. O Sinai não foi apenas lei, foi aliança. Depois de conduzir seu povo pelo deserto e expor as raízes da escravidão que ainda habitavam o interior de cada coração, Deus os leva ao monte que se tornaria o marco mais transformador de toda a jornada. Nada no Sinai é acidental. A montanha árida, isolada e envolta em mistério, se transforma no palco onde o Criador do Universo desce para falar diretamente com seres humanos. O evento é tão grandioso que a própria natureza reage. Relâmpagos cortam o céu, trovões ressoam como tambores divinos. O topo da montanha arde em fogo e uma nuvem densa cobre tudo, deixando claro que aquele território agora pertence à presença do Eterno. A arqueologia e os relatos antigos mostram que povos do Oriente Próximo consideravam montanhas lugares de encontro entre o divino e o humano. Porém, nenhum desses encontros se compara ao que acontece no Sinai. Aqui não é um Deus territorial ou uma divindade local. É o Deus de toda a terra descendo para firmar uma aliança com pessoas que ele havia resgatado com mão forte. O Sinai representa a transição entre serem apenas fugitivos e se tornarem um povo. O Deus que os tirou do Egito agora se apresenta como seu rei, seu legislador e seu guardião. Não é uma relação distante, é um pacto de proximidade, compromisso e fidelidade.
Quando Deus proclama sua lei, Ele não está impondo regras a um povo oprimido. Ele está revelando seu caráter. Os mandamentos não são limitações arbitrárias. São expressões da santidade, da justiça e da bondade do próprio Deus. Eles ensinam Israel a viver como um povo separado, diferente das nações pagãs ao redor, refletindo o Deus que os chamou. A lei mostra que a verdadeira liberdade não é anarquia, mas obediência a um Deus que sabe o que é melhor. A aliança do Sinai estabelece identidade. Antes de Deus dizer o que Israel deveria fazer, ele declara quem Israel era, um povo escolhido, amado e separado. O espetáculo visual do Sinai não foi criado para impressionar, foi criado para ensinar. O fogo revela santidade. A nuvem revela mistério. O som ensurdecedor revela autoridade. A distância que Moisés deve manter inicialmente revela reverência. Deus estava moldando uma percepção correta de sua presença. Ele não é comum, não é manipulável e não está disponível sob caprichos humanos. Ele é santo, poderoso e absolutamente digno de temor. Esse entendimento seria crucial para que Israel compreendesse a seriedade da aliança. Moisés sobe o monte como mediador. Ele representa o povo diante de Deus e leva a palavra de Deus ao povo. Essa função é uma sombra profética de Cristo, o mediador perfeito que estabeleceria uma nova aliança superior à antiga. No Sinai, Deus entrega instruções para construir uma sociedade justa, onde viúvas, estrangeiros e pobres teriam proteção, onde idolatria seria rejeitada e onde o culto ao Deus verdadeiro seria o centro da vida nacional. Tudo isso aponta para um reino espiritual que viria com o Messias. A experiência no Sinai não é apenas doutrinária, é transformadora. O povo vê com os próprios olhos o que nenhum faraó poderia negar. O Deus que os tirou do Egito é real, poderoso e presente. Eles agora têm lei, identidade, destino e propósito. Mas o Sinai também deixa uma pergunta: como o Deus Santo habitará no meio de um povo imperfeito? Se a montanha tremia diante de sua presença, como o acampamento não seria consumido quando ele se aproximasse? A resposta está no próximo capítulo, quando Deus revela o projeto que permitiria sua presença constante entre eles. O tabernáculo, a morada do Deus que se aproxima. Antes de pedir obediência, Deus pediu proximidade. Depois de descer em fogo sobre o Sinai e estabelecer uma aliança que moldaria o destino de Israel, o próximo passo divino não foi erguer muros, formar exércitos ou construir cidades. Foi ordenar a construção de um santuário móvel, simples em aparência, mas incomparável em significado. O tabernáculo não era apenas uma tenda, era a declaração visual e espiritual de que o Deus Santo, que fez os céus e a terra, desejava habitar no meio do seu povo. Essa verdade sozinha já destrói qualquer noção de uma fé distante. O tabernáculo revela o Deus que não apenas liberta, ensina e corrige. Ele também caminha junto. A estrutura do tabernáculo era carregada de simbolismos profundos. Cada material, cada medida, cada móvel refletia verdades espirituais que encontrariam seu cumprimento em Cristo. O uso de ouro representava a glória divina. A prata simbolizava a redenção. O bronze apontava para juízo. As cortinas coloridas declaravam verdades celestiais. O santo lugar e o santo dos santos representavam a distância entre o homem caído e o Deus perfeito, mas também apontavam para o caminho que seria aberto um dia pelo sangue do Messias. Nada era aleatório. O tabernáculo era o sermão visual mais poderoso já entregue a uma nação. Arqueologicamente, sabemos que tendas sagradas eram comuns entre povos nômades do antigo Oriente Médio. Porém, nada se compara ao tabernáculo de Israel. Os povos vizinhos construíam tendas para abrigar ídolos. Israel construiu uma tenda para abrigar a presença real do Deus vivo.
A glória divina descia sobre o Santo dos Santos e guiava o povo em cada movimento da jornada. A presença de Deus não estava presa a montanhas ou templos permanentes. Ela se movia com o povo, revelando que a verdadeira segurança não estava em localização geográfica, mas na companhia divina. O altar de sacrifícios que ficava no pátio era o primeiro sinal de que a aproximação a Deus exigia expiação. Sangue era derramado não por tradição, mas por necessidade. A santidade de Deus é tão pura que o pecado não pode permanecer diante dela. O tabernáculo mostrava que Deus estava disposto a se aproximar, mas a aproximação exigia reconciliação. Isso antecipava o sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Cada oferta, cada incenso, cada acender de lâmpada carregava o peso da promessa futura. O candelabro de ouro iluminava o santo lugar e apontava para Cristo como a luz do mundo. A mesa dos pães da proposição representava a presença constante do povo diante de Deus e antecipava Jesus como o pão da vida. O altar de incenso simbolizava a intercessão e a oração, revelando que Deus desejava comunhão verdadeira com seu povo. Já o propiciatório no Santo dos Santos era o lugar onde Deus se encontrava com o homem por meio do sangue da expiação. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para representar toda a nação diante de Deus. Essa cena era apenas uma sombra, pois um dia Cristo entraria no Santo dos Santos celestial com seu próprio sangue, garantindo acesso eterno à presença do Pai. O tabernáculo também ensinava sobre direção. Quando a nuvem se movia, Israel caminhava. Quando ela parava, o povo descansava. A presença de Deus se tornava bússola, calendário e estratégia. O povo não decidia quando marchar ou quando parar. Deus determinava o ritmo. Essa dinâmica revelava que a vida espiritual não deveria ser guiada por impulsos humanos, mas pela presença divina. O tabernáculo mostrava que Deus não se relaciona apenas por doutrina, mas por convivência. Ao final, o tabernáculo não era apenas uma construção. Era uma promessa viva de que Deus caminharia com seu povo até que a plenitude da revelação se manifestasse em Cristo, o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Mas para entender plenamente essa conexão, precisamos ver como toda essa narrativa converge em uma única figura. No próximo capítulo, cada símbolo ganhará forma quando o Êxodo finalmente revelar seu protagonista invisível, Cristo. Cristo no Êxodo, a chave que revela toda a história. O Êxodo não é sobre Moisés, é sobre Cristo. Ao percorrer cada capítulo dessa história grandiosa, percebemos que ela forma um mosaico espiritual, no qual todas as peças apontam para uma única pessoa, o Filho de Deus. A revelação de Cristo no Êxodo não é acidental nem simbólica de forma vaga. Ela é intencional, estruturada e profundamente teológica. Deus não estava apenas libertando Israel do Egito. Ele estava escrevendo, em linguagem de eventos, a revelação antecipada do Evangelho, que alcançaria o mundo inteiro séculos depois. Cada detalhe, cada gesto, cada manifestação carrega a sombra de uma realidade maior que se cumpriria plenamente no Messias. Moisés, o grande libertador humano, é apenas um reflexo do verdadeiro libertador. Assim como Moisés confrontou o poder opressor, Cristo confrontaria o poder do pecado e da morte. Assim como Moisés mediou uma aliança no Sinai, Cristo mediaria uma aliança superior, não escrita em tábuas de pedra, mas no coração humano. Assim como Moisés ficou entre o povo e a ira divina, Cristo se colocaria entre nós e a justiça eterna, oferecendo sua própria vida como solução definitiva. Moisés anuncia, Cristo cumpre. Moisés aponta, Cristo revela. Moisés conduz, Cristo transforma. O Cordeiro Pascal é talvez a imagem mais evidente de Cristo dentro do Êxodo.
o Cordeiro sem defeito, escolhido, separado e sacrificado para que a morte não entrasse nas casas, revela com precisão a obra de Jesus. João Batista reconhece essa conexão séculos depois, quando declara que Jesus é o Cordeiro de Deus. O sangue que poupou Israel naquela noite aponta para o sangue que pouparia o mundo na cruz. A porta marcada na Páscoa se torna a cruz marcada no Calvário. O anjo passa adiante ao ver o sangue, porque o sangue fala. E o sangue de Cristo fala mais alto do que qualquer acusação. O maná, o pão que desceu do céu, é outra sombra clara do Messias. Israel acordava diariamente e encontrava no chão o sustento enviado por Deus. Cristo retoma esse símbolo e declara que Ele é o verdadeiro pão da vida, aquele que alimenta não apenas o corpo, mas a alma. O maná era provisório, mas Cristo é eterno. O maná sustentou uma geração, mas Cristo sustenta a humanidade. O maná precisava ser recolhido todas as manhãs, mas Cristo é suficiente de uma vez por todas. O deserto ensinou que o homem não vive só de pão. Cristo mostrou que vive da palavra viva, que Ele mesmo encarna. A água da rocha é outro sinal poderoso. Quando o povo tem sede e reclama, Deus ordena que Moisés fira a rocha, e dela brota água para todos. Paulo interpreta esse evento dizendo que a rocha era Cristo. A rocha ferida que derrama água viva é o Messias ferido que derrama salvação. A rocha que acompanha Israel no deserto revela o Cristo que acompanha seus filhos em toda a caminhada espiritual. A água que sacia temporariamente aponta para a água viva que sacia eternamente. A coluna de fogo e a coluna de nuvem revelam Cristo como presença que guia, ilumina e protege. Ele é a luz que resplandece nas trevas e a sombra que refresca no calor. Ele é o caminho no deserto, a direção nas incertezas e a certeza quando tudo parece incerto. Cada movimento da coluna é um prelúdio da promessa de Cristo de estar conosco até o fim dos tempos. Ele não é simplesmente um símbolo do Êxodo. Ele é o centro espiritual que dá sentido a tudo o que aconteceu naquela jornada. Quando vemos Cristo no Êxodo, entendemos que o plano de Deus nunca foi apenas formar uma nação, mas redimir o mundo. O Êxodo se torna então não apenas uma história antiga, mas a estrutura do Evangelho que transformaria a humanidade. Porém, se Cristo está presente em cada sombra, por que Israel teve tanta dificuldade em compreender a profundidade desse movimento divino? No próximo capítulo, veremos como o maior inimigo da libertação não estava no Egito, mas dentro de cada coração. A rebelião do coração humano. Por que o povo não entendeu? O maior inimigo do Êxodo não foi Faraó, foi o coração humano. Depois de testemunhar milagres que desafiaram a lógica, depois de ver o mar se abrir, depois de comer pão que caía do céu e água jorrar de uma rocha, Israel ainda lutava contra uma escravidão mais profunda do que qualquer corrente de bronze. A libertação física aconteceu rapidamente. A interior foi lenta, complexa e cheia de resistências. É por isso que o deserto se tornou uma sala de cirurgia espiritual. Deus havia retirado o povo do Egito, mas o Egito ainda não havia sido retirado do povo. A murmuração aparece como o primeiro sinal dessa rebelião interna. Ela não nasce da falta de provisão, mas da falta de confiança. Sempre que surgia uma dificuldade, o povo imediatamente desejava voltar para o Egito. Esse desejo revela que quando o coração não está curado, ele romantiza a escravidão. O Egito, que antes era símbolo de dor, agora era lembrado como lugar de segurança. Essa distorção mostra que a mente humana, quando ferida, prefere a previsibilidade da opressão ao risco da liberdade. A murmuração se torna uma espécie de idolatria emocional, na qual a pessoa não confia mais no caráter de Deus, apenas nas circunstâncias favoráveis.
A arqueologia revela que o Egito era organizado, estável e próspero, com irrigação avançada e armazenamento de alimentos. Para um povo acostumado à escravidão, esse ambiente podia parecer mais seguro que o deserto imprevisível. A rebelião não era apenas emocional, era também cultural. Israel havia passado gerações sob sistemas que moldaram sua mentalidade. O deserto exigia fé, mas a escravidão havia ensinado medo. Deus precisava transformar essa estrutura interna para que o povo pudesse viver a terra prometida com maturidade espiritual. Outra expressão dessa rebelião surge no episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés recebia instruções diretamente do Deus que os libertou, o povo construía um ídolo com as próprias mãos. Esse ídolo não representava apenas uma imagem, representava a necessidade humana de controle. Enquanto Deus se revelava como presença viva, o coração insistia em reduzir o divino a algo manipulável. Essa tendência não é exclusiva de Israel. É um retrato da humanidade. Quando Deus parece demorar, o ser humano cria atalhos emocionais e espirituais para lidar com sua ansiedade. O bezerro de ouro foi o resultado de um povo que preferiu um Deus que pudesse ver a presença de um Deus que precisava confiar. O coração rebelde também se manifesta através da ingratidão. Mesmo depois de vitórias miraculosas, Israel caía rapidamente em desespero frente a qualquer adversidade. Isso revela a fragilidade de uma fé que depende apenas do presente. Deus queria ensinar o povo a olhar para trás, lembrar o que ele havia feito e confiar no que ele ainda faria. A ingratidão apagava essa memória, enfraquecendo a coragem diante dos desafios. O povo via montanhas diante de si, mas esquecia do mar que havia sido aberto atrás deles. A rebelião do coração humano é o motivo pelo qual o Êxodo é tão atual. Ele nos lembra que o maior campo de batalha da vida espiritual não está fora de nós, mas dentro de nós. Faraó pode cair em um dia. Os desertos podem ser vencidos em algumas semanas. Mas o coração humano leva tempo para ser realinhado à vontade divina. Deus trabalha com precisão, paciência e propósito. Ele confronta, corrige e cura porque sabe que a verdadeira liberdade não é apenas externa, mas interna. Essa transformação interna é a chave para compreender o próximo passo da jornada. O povo libertado precisava entender que a promessa não era apenas um novo território, mas uma nova identidade. No próximo capítulo, veremos o que a Terra Prometida realmente significava e por que ela exigia um coração renovado para ser vivida em plenitude. A Terra Prometida, o que realmente ela significava. Canaã nunca foi apenas geografia, sempre foi promessa. Para muitos, a terra prometida é associada à abundância, estabilidade e descanso, mas sua profundidade bíblica vai muito além dessas expectativas naturais. A jornada até Canaã não era sobre conforto, era sobre transformação. Depois de libertar seu povo, conduzi-lo pelo deserto e revelar seu caráter no Sinai, Deus preparava Israel para receber um lugar que simbolizava não apenas um pedaço de terra, mas uma nova forma de viver. A terra prometida representava o cumprimento da aliança, o resultado da fidelidade divina e o ambiente onde Israel deveria florescer como povo santo em meio às nações. A geografia de Canaã era diversa e desafiadora. Regiões montanhosas, vales férteis, terras áridas e fortalezas antigas formavam um território que exigiria trabalho, dependência e coragem. A arqueologia mostra que Canaã era habitada por culturas fortes, militarmente preparadas e espiritualmente corrompidas. Deus não prometeu que Israel entraria em um lugar vazio ou fácil de conquistar. Ele prometeu que estaria com eles enquanto enfrentassem o que havia ali. A terra era a promessa, mas a promessa exigia fé. Cada batalha refletia mais do que estratégia militar.
Era uma declaração de que a vitória viria da presença de Deus, não da força do povo. A terra prometida também representava um novo estilo de vida. Em Canaã, Israel deveria viver como nação de sacerdotes, refletindo o caráter do Deus que os libertou. A terra simbolizava missão. Eles seriam um farol entre povos idólatras, mostrando uma forma diferente de se relacionar com Deus e com o próximo. A justiça social, os cuidados com o pobre, as festas sagradas, o descanso semanal e o culto ao Deus verdadeiro seriam testemunhos constantes. A terra era palco, não prêmio. Ela existia para que o mundo visse quem era o Deus de Israel através da vida do próprio Israel. Por isso, Deus repetidamente alertava o povo para não adotar as práticas religiosas dos cananeus. A terra não podia ser apenas ocupada, precisava ser purificada. As culturas que habitavam Canaã eram marcadas por imoralidade, idolatria violenta e rituais que profanavam a vida. Deus não queria misturar o santo com o profano. Ele queria formar uma nação que brilhasse em meio à escuridão espiritual. A terra era promessa, mas também responsabilidade. Recebê-la exigia maturidade, santidade e obediência. A entrada na Terra Prometida representa, espiritualmente, o momento em que o povo de Deus finalmente vive aquilo para o qual foi criado. Não é apenas o fim do deserto, é o início do propósito. Porém, muitos confundem a promessa com descanso imediato. Canaã não elimina batalhas, ela inaugura batalhas maiores. O deserto ensina dependência, a terra ensina governo. O deserto revela quem Deus é, a terra revela quem Israel precisa ser. A transição marca uma maturidade espiritual que transforma a história do povo, mas há uma verdade ainda mais profunda. A terra prometida é também uma antecipação do descanso final que viria através de Cristo. O Novo Testamento revela que Canaã é uma sombra da herança espiritual que Deus oferece a todos os seus filhos. A terra aponta para uma promessa maior, eterna, que não pode ser tirada por nenhum inimigo físico. É por isso que o autor de Hebreus diz que Josué deu descanso ao povo, mas não o descanso definitivo. Esse descanso viria somente através do Filho de Deus. Ao entender o significado da Terra Prometida, percebemos que o êxodo não termina ali. Ele se renova em cada geração. Ele continua apontando para a redenção e para o reino que Deus está construindo em Cristo. Mas para enxergar a plenitude dessa conexão, precisamos ver como o êxodo se torna não apenas história, mas profecia. No próximo capítulo, veremos como essa jornada revela antecipações poderosas dos eventos finais do plano de Deus. O Êxodo como profecia escatológica. O primeiro Êxodo prepara o mundo para o último. À medida que lemos essa narrativa antiga com olhos espirituais, percebemos que ela não é apenas história, mas também profecia. Cada símbolo, cada movimento divino, cada intervenção poderosa aponta para um plano maior que atravessa séculos e culmina nos eventos finais da redenção. O êxodo não termina em Canaã. Ele se estende até o Apocalipse, porque a mesma estrutura espiritual que libertou Israel do Egito será repetida em escala global no fim dos tempos. O Egito representa o sistema do mundo, dominado por ídolos, orgulho humano e resistência à vontade de Deus. Faraó simboliza o espírito de rebelião que tenta manter as pessoas cativas. As pragas representam juízos que Deus libera não para destruir indiscriminadamente, mas para expor ídolos e chamar ao arrependimento. Quando observamos o Apocalipse, vemos o mesmo padrão. A Babilônia espiritual ocupa o lugar do Egito. O anticristo assume o papel de Faraó. Os juízos divinos aparecem novamente, não como meras calamidades, mas como atos soberanos que revelam a fragilidade do sistema humano e a autoridade absoluta de Deus. Assim como no Egito, os juízos do fim dos tempos não são vingança,
mas justiça. Eles expõem tudo o que o mundo construiu sem Deus e revelam que nenhum reino humano pode resistir à verdade eterna. As trombetas e as taças do livro de Apocalipse ecoam as pragas do Êxodo, mostrando que Deus não mudou seu método. Ele confronta, expõe e derruba aquilo que se levanta contra seu nome. Assim como o Egito viu a queda de seus deuses, o mundo verá a queda de tudo o que usurpou a glória divina. O povo de Deus, assim como Israel, será chamado a atravessar tempos difíceis, guiado pela presença divina. A imagem da coluna de fogo reaparece no Apocalipse como a luz do Cordeiro, que ilumina seu povo em meio às trevas espirituais. A travessia do Mar Vermelho se torna um paralelo da vitória final, quando o mal será totalmente derrotado e o povo de Deus cantará um cântico semelhante ao cântico de Moisés, agora ampliado pelo cântico do Cordeiro. A libertação final não será apenas nacional, será universal. A Páscoa do Êxodo se torna a base da redenção no fim dos tempos. Assim como o sangue do Cordeiro livrou Israel do juízo, o sangue do Cordeiro de Deus protege seu povo na grande tribulação espiritual. Em Apocalipse, os remidos são descritos como aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é coincidência, é cumprimento. O Êxodo se torna o esboço da salvação que Cristo completaria e que será plenamente manifesta quando ele voltar para estabelecer seu reino eterno. A jornada pelo deserto também encontra seu reflexo escatológico. O deserto representa o período entre a libertação e a consumação. O tempo em que o povo de Deus precisa confiar, perseverar e resistir às tentações do mundo. O deserto é um lugar de dependência e formação. Da mesma forma, a vida cristã contemporânea é uma travessia. Não estamos ainda na terra prometida definitiva. Estamos entre a cruz e a glória, sendo moldados, purificados e preparados para o reino vindouro. Canaã, por sua vez, aponta para a nova criação. A verdadeira terra prometida, para além de geografias terrenas, é a Nova Jerusalém, o lugar onde Deus habitará com seu povo sem intermediários, sem véu, sem sombra. O tabernáculo no deserto era uma sombra dessa promessa. O templo em Jerusalém era uma ampliação. Mas a consumação virá quando o próprio Deus habitar eternamente com os remidos e toda lágrima for enxugada. O Êxodo nos mostra que Deus conduz a história com firmeza, precisão e misericórdia. Ele não apenas liberta do passado, ele conduz ao futuro, e esse futuro está chegando com glória inabalável. O último juízo, o último confronto, a última travessia já estão decretados. A pergunta agora é: quem estará pronto para esse grande dia? Para responder a isso, precisamos chegar ao capítulo final, onde o tema do Êxodo deixa de ser apenas história e se torna chamado pessoal. A última revelação, o Deus que ainda liberta hoje. O Êxodo não é passado, é padrão. Depois de observarmos cada cena, cada símbolo, cada intervenção divina, percebemos que essa não é apenas a história de Israel. É a história de todo ser humano que luta contra correntes que não vê, mas sente. É a história do Deus que liberta ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que ouviu o clamor dos hebreus continua ouvindo o clamor silencioso de todos aqueles que carregam pesos invisíveis. A jornada do Êxodo não termina com Canaã. Ela continua porque o Deus que desceu no Sinai, que abriu o mar e que habitou no tabernáculo, é o mesmo que se revelou em Cristo, o verdadeiro libertador. O mundo moderno tem seus próprios Egitos. Eles não são marcados por pirâmides nem por faraós visíveis, mas por sistemas, pensamentos e estruturas que tentam aprisionar a alma humana. Há pessoas escravizadas por medo, culpa, vícios, relacionamentos destrutivos, ansiedade constante e pela tirania do desempenho. Outros carregam correntes feitas de lembranças traumáticas, comparações sociais e autossabotagem.
O Egito continua vivo sempre que algo tenta roubar a liberdade interior que Deus deseja conceder. E o clamor continua vivo sempre que alguém, mesmo em silêncio, pede socorro ao Deus que vê. O Êxodo nos mostra que Deus não ignora nenhum desses gritos. Ele não se distancia da dor humana, ele se aproxima. Ele intervém, ele atua onde ninguém pode atuar, ele constrói caminhos onde não há estrada, derruba muralhas que parecem inabaláveis e expõe ídolos que pareciam intocáveis. O Deus que libertou Israel continua realizando libertações hoje, mas sempre de forma profunda, completa e transformadora. Ele não retira apenas o peso, ele cura o coração. Ele não melhora a vida, ele renova a identidade. Ele não reforma correntes, ele destrói correntes. Cristo é a chave de toda essa realidade espiritual. Ele é o Cordeiro que substitui, o libertador que conduz, a rocha que sustenta, a luz que guia e o mediador que nos reconcilia com o Pai. Cada sombra do Êxodo encontra sua plenitude na vida, morte e ressurreição de Jesus. Se o Êxodo antigo marcou a libertação de uma nação, o Êxodo em Cristo marca a libertação de toda a humanidade que crê. É por isso que a mensagem do Evangelho é chamada de Boa Nova. Não é apenas uma filosofia, é poder. Não é apenas encorajamento, é transformação. Não é apenas promessa, é cumprimento. A jornada do Êxodo também revela que a liberdade é um processo. Deus libertou Israel do Egito em um dia, mas levou anos para libertar o Egito de dentro de Israel. Da mesma forma, Cristo salva instantaneamente, mas transforma continuamente. Ele não abandona seus filhos no deserto emocional e espiritual. Ele os guia com presença, graça e verdade. Quando as águas parecem profundas, ele abre caminho. Quando o deserto parece árido, ele envia provisão. Quando o Sinai parece distante, ele fala. Quando o tabernáculo parece inacessível, ele se torna o próprio tabernáculo em nós, através do Espírito Santo. O Êxodo também nos lembra que a Terra Prometida não é apenas um destino físico, mas uma realidade espiritual. A verdadeira promessa não é apenas mudança externa, mas transformação interna. Deus nos chama a viver uma vida marcada por propósito, santidade e comunhão com Ele. É um chamado para deixar para trás velhos hábitos, velhas dores e velhas estruturas de pensamento e entrar em uma vida guiada pela presença de Cristo. Essa jornada não é isenta de desafios, mas é conduzida por aquele que promete nunca abandonar. No final, a pergunta mais profunda que o Êxodo faz não é o que Deus fez, é o que Deus está fazendo agora. Ele continua libertando, guiando, ensinando e transformando. O Deus do Êxodo ainda é o Deus presente, o Deus que fala, o Deus que age, o Deus que salva. E assim como ele levantou Moisés para conduzir Israel, ele levantou Cristo para conduzir você. A travessia ainda é possível, a liberdade ainda é real, e a promessa ainda está diante de todos os que desejam segui-lo com o coração rendido e atento à sua voz.